Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você, de segunda a sexta, 10 da noite, entrevistas e debates importantes, personalidades aqui da região metropolitana aqui com a gente, sempre discutindo e debatendo os temas da Baixada e o dia a dia do Brasil também. Lembrando sempre que o nosso primeiro encontro do dia acontece às 1h30 da tarde, painel debates, também com figuras importantes da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas e junto com você, com a sua participação, discutindo e debatendo sempre os temas que estão na pauta, que fazem o dia a dia da Baixada Santista e temas importantes para o crescimento e desenvolvimento do país também. Painel regional nessa edição, mais uma vez, recebe aqui o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos. Boa noite, Banha, prazer revê-lo, tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite ao doutor Manuel Rogério. E sempre é um prazer estar aqui no seu programa debatendo as coisas da cidade. Doutor Manuel Rogério, mais uma vez com a gente, advogado, nosso comentarista de praxe aqui do programa. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Boa noite, Boturão. Boa noite ao vereador Banha. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui nessa mesa de discussão. E temos bastante debate para essa noite e para essa semana. Nós tivemos uma audiência pública que tratou das questões do Porto. Acho que o Banha pode falar bem disso, porque foi um dos vereadores, eu acho que pelo meu conhecimento, o único vereador que colocou em discussão essa questão sobre toda a reformulação do Porto de Santos, essa licitação que está sendo colocada, essa possibilidade de estar reestruturando o Santos, o Porto de Santos, que como o Banha bem diz, o Porto de Santos está inserido na cidade de Santos e a nossa cidade merece ter essa reestruturação de forma a que não prejudique os nossos moradores. Só confirmando, antes da gente abrir aqui a discussão e os debates sobre esse assunto, importante, né? O 3014-5281, nosso telefone, que você já está acostumado, está sempre aberto para você entrar em contato conosco, participar, emitir a sua opinião, questionar aqui o Banha e o Manuel Rogério também. Bom, Banha, você está sempre atento a essas questões importantes, né? O que se quer para a região, para a cidade, para o Porto é desenvolvimento, é crescimento e é ver bastante dinheiro girando aqui na cidade. Mas a gente sabe que as coisas precisam ser feitas corretamente, né? Você está acompanhando isso aí, o que você pode falar a respeito de toda essa situação que está lançada aí após a Lei 12.815, que veio na sequência daquela famosa MP 595, né? Olha, doutorão, foi bom você tocar nesse assunto, porque se não fosse a mobilização da classe dos nossos avulsos, nossos portuários, principalmente nossos estivadores, os membros da capatazia que duelaram, fizeram um duelo para defender seus postos de trabalho, ali já começava a plantação e essa orquestração minuciosa do governo federal, sem qualquer respeito no que tange a relação Porto-Cidade, Cidade-Porto. E a gente viu aí, costumeiramente, começamos a analisar alguns casos dentro de portos que se dizem que estão em áreas que não fazem parte do porto organizado e recebem todas as benesses desse porto organizado. Só que, no mapa de Brasília, eles parecem que estão em alto mar, mas estão aqui acabando com o nosso bioma, com a nossa biota, acabando deixando um passivo ambiental insustentável. A gente tem visto aí, participamos da última audiência pública, uma falta de respeito total com a cidade de Santos. Nós que trabalhamos aí na administração Papa, de uma forma mais adequada, onde criamos até uma Secretaria dos Portos, e com essa Secretaria dos Portos chegamos próximos aí do Pedro Brito, do Leônidas, dos ministros frequentarem a prefeitura, essa relação, até na feitura de um PDZ, que foi elaborado em conjunto com o CAP, que antes era a autoridade portuária, a CODESP, que era a autoridade portuária e operador portuário, hoje nem é síndico do prédio, porque ela, nessa atual lei, nessa atual conjuntura, fragilizaram a cidade não tem voz para discutir, a cidade ficou alijada e querem transformar a cidade de Santos em passagem de servidão, ou seja, desenvolvimento tem que vir. A riqueza ela tem que girar, tem que circular esse dinheiro. O trabalhador tem que também aparecer nesse foco. Agora, o dinheiro sair daqui e ir
para os paraísos fiscais, para ir para Genebra, para conta de armadores, para conta de quem quer que seja, a audiência pública já diz, é asta pública. Todos têm que participar e tirar suas dúvidas do processo licitatório sério, que está se falando ali de investimentos, que está se falando de passivo ambiental, que está se falando de contratos, que está se falando de como é que vai ser esse impacto na cidade. E você nem consultar o prefeito dessa cidade. Então o prefeito também, através do seu representante, teve lá ler uma minuta de insatisfação, porque o que eles querem fazer é um crime, Boturão. Querem deixar o terminal de grãos aumentar ou dobrar a sua capacidade, que é lá na ponta da praia, onde as pessoas já estão sofrendo na unha, na pele. Muitas pessoas lá já têm problemas respiratórios das mais complicadas situações. Devido... Os médicos que já passaram por aqui do programa já alertaram para... O alto nível de particulados é muito grande, confirmado pela CETESB, é confirmado pelo meio ambiente. Aí agora querem dobrar essa capacitação, como é que fica lá a ponta da praia? Logo em seguida, a extensão, ela vai ser coberta ao lado, olha aqui, que irresponsabilidade, ao lado do maior terminal passageiro que nós temos no Brasil, que é o Concais ali, vai ter um terminal de fertilizante. Então vamos mexer com cloreto de potássio, sulfato de amônio, com enxofre, com barrilha, mais poeira química ainda, para uma área adensada populacionalmente, para uma área urbanizada. E você, nós que sonhamos, brigamos tanto aí naquela história do... Quem não escutou isso aqui na cidade de Santos, não viveu em Santos. O armazém 1 ao 8, ali vai ser o Alegra Santos. Alegra Santos, vamos revitalizar o centro. Querem colocar bobina de papel, celulose, trem passando em cima. Vamos acabar com a igreja do Valongo, com o Museu Pelé. Olha, o que eu senti. E outra coisa, doutor, você vai tirar as dúvidas com as pessoas que, no meu ver, pareciam pessoas competentes para você discorrer de assunto de porto, para estar envolvido no Ministério dos Transportes. Cidadão, como é que vai ser? Fazia uma pergunta, 2 minutos. Olha, 2 minutos, qual é a sua diferença? Tinham 500 pessoas no local, o ambiente não cabia 150. Eu acho uma falta de respeito, eu estou indignado com o fato, peço ajuda aos colegas da Ordem dos Advogados, ao senhor mesmo. Eu quero entrar com uma ação popular. A gente tem que desfazer isso aí. Isso não foi uma audiência pública. Isso aí foi um passa-moleque. O que estão fazendo em Santos, com essa questão do trabalhador, com a questão do meio ambiente, e principalmente o que vai ficar, nós só vamos ficar com o ônus dessa operação. E como é que fica? E tem mais. O ISS, nos próximos 10 anos, que é onde o prefeito vai ter que... Da onde o prefeito tira o dinheiro? Para a saúde, para a educação, para as malhas viárias estarem aí na forma harmoniosa, como disse o cidadão da ANTAC, que diz que o PDZ e o Porto estão harmoniosamente. Você já viu colocar grãos na ponta da praia, numa área dançada? Colocar fertilizante? Senador Dantas, vai ser a Rua do Adubo. Então, nós vamos pedir para que seja... de uma vez por todas, vamos pedir o cancelamento dessa audiência pública, vamos pedir indeferimento na justiça, se for necessário, porque o que fizeram com os empresários da região, o que fizeram com a população, com a cidade de Santos, foi uma brincadeira. O Banha citou bem, eu acho que temos que dividir aí 2 pontos, a questão em 2 pontos. Primeiro, o PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento da Zona Portuária, ele já vem de 2006, estava reestruturando toda a distribuição das atividades que são realizadas naquela zona, dentro do porto, dentro da zona primária. E com essa nova... O PDZ, para que as pessoas entendam direito, aí vamos... É um plano diretor do plano de desenvolvimento da zona portuária. É um plano diretor. Ele delimita, olha, nessa área aqui vamos fazer isso, porque foi feito um estudo, por exemplo, vamos cuidar aqui... Né, doutor? Vamos cuidar aqui, vamos tirar da ponta da praia... aquilo que é uma zona de alta relevância residencial, e vamos colocar fertilizante, vamos colocar granéis que causam os particulados no ar, em outro local onde não tenha
Numa área mais industrial. Numa área mais industrial, numa área onde não tem um adensamento populacional. É o óbvio, lógico. O óbvio. E isso, todo o trabalho que tinha sido realizado no Porto de Santos foi rasgado. Aquela empresa que nós já citamos aqui no programa, que é a empresa brasileira de projetos, fez esses estudos, está instalando essa licitação. Empresas, eu falo até que empresas estão vindo para a cidade de Santos sem ter o conhecimento da realidade da cidade de Santos. Eu não culpo nem as empresas, eu culpo o governo federal, que não está levando em consideração a cidade de Santos, mas só o porto, como se o porto não estivesse inserido na nossa cidade. Outro aspecto importante que o Banha citou bem é a questão da audiência pública. Eles quiseram convalidar todos esses erros, convalidar numa audiência pública, ou seja, nós fizemos audiência pública, foi colocado para a população de Santos falar, se insurgir contra alguma coisa, mas o que aconteceu? Foi uma audiência pública que foi pouco divulgada para a população, somente aquelas pessoas que realmente estão focadas na área. O Banha, apesar de não ter sido convidado, ele está atento a essas questões portuárias, desde essa batalha que ele está tendo com a Embraport para garantir o posto dos trabalhadores avulsos e outras questões também do aspecto ambiental. Ele já estava focado nisso. Foi lá, se manifestou. Não. Quem estava lá com a gente, presente, foi o presidente da Câmara, que também tem um trabalho voltado, principalmente nessa área de particulado, na questão da Ponta da Praia. Mas para responder a pergunta, basicamente os vereadores, como o Rogério está citando aqui, os vereadores, a Câmara não foi convidada? Nada, não tem convite não, vai quem quer, audiência pública. Aí que está o aspecto. Qual é o princípio básico de uma audiência pública? Qual é o objetivo de uma audiência pública? O nome já está dizendo, audiência, uma reunião pública para todos. Então você tem que fazer num lugar onde comporte receber todos os interessados em participar. Tem que dar publicidade a isso. Dar publicidade a isso, em condições que todos possam, dentro de uma coisa ordenada, se manifestar, colocar sua opinião, trocar ideias. Esse é o sentido da audiência pública e nisso ficou bem caracterizado o vício que pode sim o Banha, através de uma ação popular, estar entrando na justiça para anular isso. Vamos falar sobre essa ação popular na sequência aqui do painel regional. Estamos em cima aqui, estouramos o primeiro bloco já, em cima do intervalo, voltamos já. Olha o Banha aí, estamos de volta. Volta aqui primeiro para mim, tá certo? O Banha está aqui com a gente, você sabe disso, né? Vereador Banha do PMDB, como o doutor Rogério, Manuel Rogério, nosso comentarista aqui de todas as terças também no painel regional. O telefone segue aberto para você entrar em contato conosco, o assunto é bastante interessante, né? Essa audiência pública que, em tese, determinou aí os arrendamentos futuros aqui para a área portuária de Santos, baseados nessa nova lei, a Lei 12.815, que é originária daquela famosa medida provisória 595, tão polêmica, né? Mas a gente interrompeu o bloco aqui, o Manuel Rogério estava falando a respeito da possibilidade de se ir ao Ministério Público contra essa audiência pública. O Rogério quer completar o raciocínio aqui. O Banha, no intervalo aqui, falou uma coisa até que eu achei engraçada. Ele falou que nem que ele tenha que se amarrar na Avenida Portuária, ele não vai permitir que seja instalado mais terminal de grãos ali na Ponta da Praia por conta de aumento da poluição do ar daquela região. Agora, Banha, eu vou te falar um negócio. Você sabe que um morador da Ponta da Praia, ele paga IPTU. Você sabe que uma empresa que se instala num terminal como arrendatária, ela não paga IPTU por conta da imunidade? Isso é justo? Então, quer dizer, aquela empresa ela está oferindo lucros, está causando um passivo ambiental para aqueles moradores, para aquela região, e aquele morador que paga um IPTU para o município, que honra com as suas obrigações, que está na cidade, antes de ser instalada qualquer empresa aqui na região, ele ainda vai sofrer as consequências das atividades dessa empresa que está meramente oferindo lucros. Isso é justo? Isso acontece porque é considerada área federal, né? É aquela antiga polêmica, né? São os desmandos que a gente tem visto aí ao longo dos anos. O Porto bate recorde desde 70. Mas não vem para o município nada. Não participamos de nada, participando do prejuízo. Aí fala agora que está faltando malha ferroviária. Mas quem parou de construir malha ferroviária? De quem compete a estar fomentando a atividade ferroviária? O governo federal.
a quem compete a instituir, a melhorar as rodovias, o Ministério do Transporte. Aí o que acontece? Nós enterramos aquele MTD-VNP lá do passado, a antiga Petrobras, eles ressuscitaram aí uma outra. Agora passa por 4 mãos. O Ministério dos Transportes está fora. Aí fica lá o Pedro Brito, oficial de gabinete, e o Leônidas escutando o que o Polossi vai determinar na empresa brasileira de planejamento. Mas só que o que determina não cumpre, o outro assina. E o coitado do Renato Barco aqui na Codesp, vai ser o síndico do prédio, dessa bagunça, dessa falta de consideração que estão fazendo com a cidade, foi feito um trabalho intelectual, ambiental, logístico. Isso só pode mudar, a prefeitura podia mudar a qualquer momento. As coisas acontecem na cidade de Santos. Nós temos o maior porto da América Latina. Nós não queremos ficar que nem cemitério, não, só ficar com o título, não. Santos é o maior porto da América Latina, do Hemisfério Sul. Então tem que fazer o quê? O prefeito, de uma maneira equilibrada, sentou com os órgãos governamentais, falou assim, ó, não vou mexer no plano diretor da cidade para não ter justamente isso que o doutor Rogério falou. Olha, a gente mexe no plano da cidade, inviabiliza caminhão para entrar no cais. O que vai acontecer? Vai explodir a economia, não vai ter serviço no porto, vai ser uma briga de papel tão grande que os exportadores e importadores vão fugir daqui. Então, as coisas têm que levar no patamar da seriedade. E quando é que era a hora da mudança? A hora da mudança é justamente agora. Você não vai tirar o arrendatário antes. Ele está saindo? Então, opa, lá na ponta da praia, não comporta terminal, tem fertilizante. Então vamos botar os transatlânticos na ponta da praia? Maré Nobre, qualquer entrada de porto do mundo, qual é a primeira coisa que você vê na entrada de um porto? Safety guard. Você vai ver o corpo de bombeiro, salva-vida, você vai ver a primeira coisa de segurança. Pilot lá, os práticos. Você vai ver depois, você vai ver o quê? Os transatlânticos. Aí sim você vai adensando o quê? Vai para container, carga geral. E o grão fica lá no fundo. E tem porto que nem quer mais granel não, hein? Tem porto que não trabalha mais com granel. Então o açúcar, o granel, tudo isso fica na área industrial, na área onde não vai incomodar ninguém. Agora, passar container na cabeça do cidadão de madrugada, oficinas trabalhando 24 horas, e ainda que é um porto. O porto tem que trabalhar 24 horas. E você ter esse estreitamento que nós temos em Santos. Você sai da área portuária, já cai na área residencial. Esse é o nosso plano diretor físico da cidade. Agora, o cara não paga nada. Entra na sua casa, come da tua comida e não paga nem o imposto, nem a conta de luz e quer mandar, e de uma maneira truculenta, como o senhor viu lá, olha, senhores arrendatários, os senhores vão dar o preço, determinar qual é o maior preço, qual vai ser o equilíbrio, se vai ser exportar mais, se vai pagar menos, mas é o seguinte, não, e o PDZ? A gente muda o PDZ, a gente muda o arrendamento, a gente faz o que quiser. Então é um regime totalitarista que vem de cima para baixo, goela abaixo, que já sufocou e já mostrou que essa MP 595 foi truculenta, foi um rolo compressor, foi para beneficiar uma série de grupos aí que a gente até já sabe mais ou menos quem é, mas deixar esse passivo ambiental, deixar esse prejuízo, nem que eu tenha que buscar recurso onde não tem. Nós, no Ministério Público Federal, fomos no Ministério Público do Meio Ambiente, estivemos com o Tribunal de Contas da União. O senhor testemunha o que falou o ministro do Tribunal de Contas lá? Eu sou testemunha realmente, eu estive com o senhor, vereador, em Brasília. Agora, o vereador, você citou um aspecto até sui generis, a questão de porto, muitos portos não gostarem de trabalhar com granel. Por quê? O porto que trabalha com granel, ele recebe muito navio Trump, que a gente chama, que é o navio que não tem uma linha definida. Muitas vezes esses navios não têm um cuidado especial com a atracação, com o meio ambiente, e acabam deixando passivo, porque eles vão embora e, quiçá, alguma vez pode voltar ao Porto de Santos. Muitos vêm uma vez e nunca mais retornam ao Porto de Santos. Então, geralmente é diferente de trabalhar com carga unitizada dentro de um container, porque é uma operação mais limpa
e os navios são de linhas, são line, né? Eles vão e voltam, como se fosse uma linha de ônibus. Eles têm uma sequência, viajam, voltam e tem dias para estar, tudo como se fosse horários, como avião e ônibus, tudo nesse sentido. Agora, Banha, eu queria fazer uma crítica, assim, porque a culpa não é só do governo federal. Acho que o governo anterior, estou falando do governo anterior porque é o que teve mais tempo aqui. Vamos ver como é que vai se posicionar o governo atual. Ainda não sei. O que me parece, eu gostei do posicionamento do governo atual contra o governo municipal atual nessa questão da licitação. Também estou gostando da atuação dele na questão de tentar preservar a garantia de trabalho dos trabalhadores avulsos. Mas o governo anterior, ele criou uma Secretaria de Portos, foi importante para a cidade, mas essa Secretaria de Portos, ela cuidou estritamente dos interesses portuários, dos interesses das empresas, e não se preocupou com o município. Então, ou seja, a Secretaria de Portos não se integrou com o resto das secretarias e pensar assim, o porto é importante para a cidade, mas a cidade também é importante para o porto. Se vocês, eu não vou citar nomes aqui, mas se vocês forem averiguar, há empresas que foram recentemente instaladas nas cidades e que têm consultores que participaram dessa Secretaria de Portos. Isso causa estranheza, eu acho que tem que ser verificado. O Banha citou também, na Câmara Municipal apresentou requerimento de estar verificando todas as utilidades públicas que foram concedidas às empresas portuárias. Eu acho que tem que ser verificado isso mesmo e está se posicionando bem o vereador Banha nesse sentido, porque eu tenho certeza que quando essa documentação chegar na mão dele, ele vai ter muitas surpresas. As pessoas devem estar se perguntando em casa o seguinte, em que prazo, que espaço de tempo essas mudanças todas vão acontecer aqui e em que espaço de tempo vocês vão se mexer? O Legislativo, o Banha como vereador, o prefeito já se posicionou, mas... A gente não pode também... Qual é o time aí da coisa? Não, gerar expectativa. Isso está vindo num afogadilho tão grande, num condão, numa roda, uma bola de neve tão exacerbada, rápida, que nós estamos fazendo pronunciamento, prefeito fazendo minuta, dizendo da importância da Ponta da Praia, do Outeirinhos, do Macuco, do Boqueirão, do problema da poluição, do problema do Porto Cidade, da entrada 1 ao 8, da questão da perimetral. Nós nem resolvemos o problema da perimetral, que tem lá a passagem, o engarrafamento de veículos na entrada do Valongo. E nós temos aquele problema da Igreja do Valongo, do problema do pré-sal. Então, eu acho que está faltando um elo de ligação, uma sinergia entre o governo federal e o governo municipal, para que a gente não saia dessa mesa de negociação. Parece para mim uma bolsa de valores, uma mesa de negociação onde só fala de dinheiro, de valor, e só que esse valor não fica na cidade. Um aspecto importante, Banha, o governo federal aponta isso como assim, problema é a privatização do porto. Acho que a gente tem que licitar, trazer novas empresas, novos investimentos. Eu acho que realmente esse não é o problema. Aqui a gente tem muitos telespectadores que são despachantes, conhecem a dificuldade de movimentar a documentação, movimentar a carga no Porto de Santos. A gente sabe que tem Anvisa, que tem muito problema com a Anvisa, a gente sabe que tem os órgãos intervenientes, como também o Ministério da Agricultura, ainda não estão estruturados, com exceção da Receita Federal, que é um órgão à parte, que é um órgão de excelência, ainda outros serviços federais que são intervenientes nas questões de importação e exportação, deixam muito a desejar, muito mesmo. E aí sim, se tem problema no porto, esse porto está nesses órgãos e não nos nossos portos que estão em funcionamento. Esse foi um dos grandes reclames, do grande clamor de quem participou dessa nova rodada de licitação ou de audiência pública, para chegar a um denominador. Se vamos fazer um investimento, a linguagem de quem está participando da concorrência. Qual é o passivo que fica? O que é que você... Porque você, quando pega a estrutura de um porto, você pega o ativo e o passivo. Quanto que vai se investir? Para saber quanto vai se investir, quanto que vai se arrecadar? Porque senão o empresário não tiver essa conta de quanto põe e quanto tira, quem vai investir?
Então isso está bem nebuloso, não ficou explicitado ou só se é um jogo de cartas marcadas e a gente não sabe. Para finalizar, se afastar dos interesses e colocar a coisa real do jeito que tem que ser feito, tenho certeza que o governo federal vai alcançar seu objetivo. Mas se afasta dos interesses. Estamos em cima do segundo break aqui, a gente faz mais um intervalinho, já voltamos com o painel regional, em instantes. Terceiro e último bloco, né, dessa edição do painel regional, aqui com o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB, aqui da cidade de Santos, e com o nosso Manuel Rogério, mais uma vez com a gente também, né? Pergunta chegando, Uriel Vilas Boas mais uma vez participando com a gente. Diz Uriel, por que não promover uma reunião com os representantes das associações de bairros atingidas e os vereadores da região, provocando assim uma forma de contestar essas medidas que estão sendo colocadas, como colocamos o Fórum da Cidadania, ele coloca o Fórum da Cidadania à disposição para discutir esse assunto. O Uriel, sempre democrático, a gente está falando aqui da intransigência, da truculência do governo federal, porque tudo que se faça, a gente até está puxando responsabilidade que não é competência até da própria municipalidade, mas nós temos que, como acontecem as coisas dentro do município, nós temos outras formas que acabam inviabilizando o quê? O crescimento, o desenvolvimento. Agora, se nós não nos respeitarmos como entes, como a própria o município, o governo do estado e a federação, como é que a gente pode abrir a discussão? A população ela tem que pressionar. Logicamente, importante a participação da Sociedade de Melhoramento, da Câmara. Isso já estão se fazendo. Já está a reclamação, os pedidos, os abaixos assinados que estão sendo promovidos por essas entidades. Agora, se o governo não assimilar e da truculência que eu vi naquela audiência pública, não respeitou Câmara, nem prefeito, nem judiciário, nem ninguém. É goela abaixo e assim. E uma grave notícia, uma grave denúncia antes da audiência pública, doutor, me chamou a atenção. Diz que tem gente com informação privilegiada. Ou seja, já vem com informação dessa empresa de planejamento, passando e-mail, troca de e-mails para algumas empresas grandes e outras empresas sequer estão sendo atendidas pelo ministro ou até qualquer denúncia, qualquer reclamação tem que ir por e-mail. Então, são dois pesos e duas medidas? É essa a transparência que o governo quer? Não. As coisas são feitas dentro da cidade. Quem vive na cidade somos nós. Trabalhamos aqui, vivemos aqui, criamos nossos filhos aqui, mas o governo federal não pode somente dizer, olha, a área federal que está dentro de uma cidade, e está dentro de uma cidade, essa cidade precisa ser respeitada. Vera Lúcia do Boqueirão diz assim, o vice-presidente é do mesmo partido do vereador. Michel Temer é do PMDB, é do mesmo partido do Banha, é verdade. Por que você não vai falar com ele, pois deve ter um caminho mais fácil para tratar os assuntos da cidade, e diz ela. Nós tivemos recentemente, lá quando tivemos uma audiência com o ministro do Tribunal de Contas, agora com todo o respeito que eu tenho até o Michel Temer, nós fomos até o Michel, levamos a nossa satisfação, a nossa minuta, porque a Câmara se manifestou. A Câmara fez uma moção de apoio, de repúdio, a moção de repúdio contra essa truculência e principalmente o que estão se fazendo nesse processo de selvageria do PDZ. Entregamos na mão do Michel, entregamos para o Tribunal de Contas da União, entregamos para o ministro Leônidas e o Michel, infelizmente, é o vice. E como disse aqui no seu programa, não sei qual foi o convidado, o vice só é importante quando morre o presidente. Porque quem manda no governo é o presidente da República. E quando passou aquele rolo compressor, perguntem aos trabalhadores do Porto, quando foi aprovada a 595, o que eles acertaram de dia, de noite, foi tudo mudado porque o rolo compressor do governo veio e passou por cima de todo mundo. Muito bem, a gente tem algumas perguntas ainda na sequência aqui, se o pessoal puder soltar aí no TP, a gente repassa aqui, aí tá certo, legal. João Renato da Vila Matias, Banha, não entendo a sua surpresa pelo crime cometido pela Embraport, cita ele, não é? Acho que é o crime ambiental que ele se refere. Foi feito sem esconder nada de ninguém. Não entendo por que denunciar agora se foi feito às claras. A mesma coisa com relação aos protestos com os edifícios altos, pois você também fazia parte do grupo de vereadores quando aprovaram o novo gabarito dos prédios de Santos. Ele pergunta ou ele, acho que ele afirma, né? Mas... Não, pergunta. Não, tá perguntando, né? Tá perguntando. Fazia parte. Não, a Câmara aprovou, o Banha era vereador também, claro. Eu estou 20 anos lá, vou fazer 20 anos lá, nunca fugi de nenhuma votação. Eu concordo, discordo, mas você está equivocado
na sua pergunta com relação à Embraport. A Embraport, ela se instalou numa área de 1 milhão de metros quadrados com autorização do governo federal. Não tem nada a ver com o plano diretor físico, porque nós regulamos a atividade portuária na área continental. E aquilo foi feito dentro do mangue, dentro do mar. E aquilo tinha uma autorização do IBAMA, do próprio SPU e da Marinha, que quando se fizesse a construção daquele terminal, condicional, aquilo teria que já diminuir o impacto. Ou seja, 1,5 área teria que se investir 100 milhões de reais nesse mais de 1 milhão de metros quadrados para recuperar todo aquele manguezal aterrado. Um termo de ajustamento de conduta que não foi cumprido, que era para colocar todos aqueles pescadores que ficaram sem trabalho na Ilha de Ana para trabalhar na Embraport, também não foi cumprido. E aí digo para você, não se cumpriu nada, você tem que denunciar, porque desde 2008, então 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, há 5 anos brigando, fizeram um TAC e não cumpriu. O que a gente pode fazer? Está denunciado. É importante que ficar claro aqui o seguinte... E o gabarito, para não perder a resposta do telespectador, o gabarito foi diminuído. Graças à intervenção do prefeito Papa. O prefeito fez um estudo, diminuiu o gabarito, porque a cidade já estava com impacto infernal. Ninguém é obrigado a fazer, nem deixa de fazer, senão em virtude da lei. Se a lei não proíbe, então você pode até... Quando viu que estava espigão sem limite, então limitou. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão da Embraport. A Embraport, ela tinha o licenciamento ambiental e ainda não estava funcionando. Quando ela começou a funcionar por conta da licença de operação, foi o estopim de tudo. Por quê? Como é que se descobriu isso? Bom, o que chamou a atenção foi cercear a grade de trabalho dos trabalhadores avulsos, ou seja, o posto de trabalho dos avulsos não ia ter mais, só trabalhadores vinculados. Foi aí que foi o estopim. Por conta disso aí que você começou a pesquisar, que eu me lembro bem da sua representação, e aí se iniciou toda uma investigação, e numa investigação começa a aparecer o que está errado, o que não está, no desenrolar, apareceu essa questão que não houve a compensação ambiental e muitas coisas que estão na depuração. Vou dar um exemplo para o senhor. Se a gente der um título de utilidade pública para uma entidade beneficente que trata de idoso, de criança, de pessoas que trabalham sem fins lucrativos, essa discussão é levada à Câmara. Tem que preencher os requisitos formais e mais de 3 anos para que essa entidade tenha o benefício, e é lei. Ela é promulgada uma lei. Como é que pode uma área tão grande, que vai mexer com a vida de tanta gente, vai desmatar mangue, passar por a mão só de uma pessoa? Então foi o que nós descobrimos lá, uma intolerância. Aí vamos ver todas as utilidades públicas. Aí pode ter certeza que nós fizemos lá a revisão de quem deu utilidade pública nesses últimos 20 anos para se instalar essa empresa. Então, numa penada, foi dada utilidade pública ambiental, que é muito mais grave, precisa preencher 8 requisitos da lei, não preencheu nenhuma e foi em cima, que não passou pela Câmara, diga-se de passagem, porque foi decreto de lei. E está aí instalado algumas pessoas... Foi decreto do prefeito, não do atual nem do anterior. Não é? A utilidade pública vai ter que ter outro programa. Vai ter que ter um programa só para falar de utilidade pública. Muito bem, programas não vão faltar sem dúvida nenhuma. Bom, obrigado pela participação, estamos em cima da hora aqui mais uma vez, tá bom? Obrigado a você. Obrigado, meu caro Rogério. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou, fechando aqui mais um painel regional, né? Bastante quente nessa edição, foi muito bom, né? E a gente volta amanhã às 10 da noite, mas o nosso primeiro encontro é 1h30 da tarde, e amanhã tem também assunto quente no painel debates com a questão do meio ambiente, tá certo? Até amanhã.